Louvado seja Deus, amém? É uma alegria, é um privilégio de me encontrar mais uma vez na presença de meu Deus, amém? Eu quero cumprimentar a todos vocês com a paz do Senhor Jesus, amém? Vocês que estavam aqui me esperando, me aguardando por este momento tão especial, que chegou o momento do Senhor falar conosco, onde Ele irá ministrar a sua palavra ao meu coração, ao seu coração. Amém? Nós estamos aqui de pé, com a nossa Bíblia aberta. Por gentileza, pegue também a Bíblia de vocês, que vocês estão em casa. Acompanhem comigo, lá no livro de Gênesis, capítulo 21, nós vamos ler o versículo 9, amém? Eu quero ler com todos vocês, amém? Se você não tem uma Bíblia, não se entristeça. Se você não tem leitura, também não fique triste, amém? Apenas escute, o Espírito Santo há de falar com cada um de vocês, amém? Quem encontrou a palavra do bom mestre, diga amém! Amém! Vamos fazer a leitura juntamente comigo no versículo 9, amém? 1, 2, 3. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que essa tinha dada a Abraão, zombava. Amém? Neste momento eu quero convidar todos vocês, amém, a orar comigo. Aleluia, glória a Deus. Quem sabe você ainda não falou com Deus, não orou, e ainda tem tempo, viu? Deus, Ele quer falar conosco aqui nesta noite. Por gentileza, encurva a sua cabeça, feche os seus olhos, por reverência, por respeito, amém? E ore juntamente comigo. Louvado seja Deus. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, encarecidamente eu me encontro aqui na tribuna, meu Pai, e eu lhe peço, Senhor, meu Deus, pelo humilde da minha fé, Senhor, que coloque o teu anjo à direita, que o Senhor coloque o teu anjo à esquerda aqui na tribuna, que o Senhor coloque o teu anjo lá no portão, meu Pai. Meu Deus querido, enquanto nós estivermos aqui, Senhor, da tua presença, guarda-nos, ó Pai, guarda-nos do homem maligno, da mulher maligna, Senhor, guarda, Senhor, nós, meu Pai, do adversário. Senhor querido, eu lhe peço, meu Pai, encarecidamente, nós estamos aqui porque queremos ouvir a sua voz, a voz do teu Espírito Santo, meu Deus, falar conosco. Fala, Senhor, de uma maneira tremenda, forte e poderosa. Senhor, eu não sei, meu Pai, que os ouvintes estão necessitando e precisando ouvir nesta noite, mas eu tenho certeza, onde quer, Senhor, que o Senhor enviará a minha voz, aonde a minha voz entrar, neste lar, nesta casa, neste apartamento, seja na fazenda, seja na rua ou no trabalho, onde quer que você estiver, eu tenho certeza que o Espírito Santo bradará no teu coração, tu irás aprender com ele, o favor do Senhor se abrirá para ti, e tudo aquilo que estava dando errado vai começar a dar a samba, a chevecomanai, a súbria, vai dar certo. Vai falar conosco, Senhor, de uma maneira fiel, meu Pai, que somente o teu nome seja exaltado nesta noite. Senhor, se o inimigo está querendo, meu Pai, impedir este culto, impedir esta ministração, meu Pai, que seja repreendido, cancelado, em o nome de Jesus, que seja desligado do mundo espiritual, aquilo que ele tentava fazer contigo, comigo e com você, está repreendido agora, no nome santo do Senhor Jesus. E a igreja diz amém. Amém. Por gentileza, podeis vos assentar, se acomode na cadeira, amém? Vai dando glória a Deus, vai dando aleluia, e bate palma bem forte para o rei, amém? Para o rei dos reis, Senhor dos senhores. Bom, todos já sabem que domingo é culto de ensinamento, onde nós aprendemos a palavra de Deus. Talvez o que eu vou estar ministrando aqui nessa noite você já ouviu, você já leu, amém?
Mas a palavra de Deus, ela se renova, amém? Cada vez que você abre a sua Bíblia, faz aquela leitura inspirada pelo Espírito Santo e ele fala com a sua igreja. E aqueles que não viu, não leu, não ouviu, vai aprender aqui nesta noite e a sua vida também será renovada também diante do nosso Deus, amém? O título dessa noite é o seguinte: Ismael e Isaque. Mas o tema é fatos interessantes sobre os dois filhos de Abraão. Amém? Vamos lá então, quem está preparado aí da glória a Deus? Glória a Deus. Então prepare aí, porque aí vem palavra, amém? Vamos lá. Igreja, Abraão, conhecido como nosso pai na fé, conhecido principalmente pelo episódio que Deus testou a sua fé, amém? Ao pedir que sacrificasse o seu filho Isaque. Mas, igreja, presta atenção aqui. No entanto, Abraão também foi pai de Ismael, o outro filho que teve por meio de uma decisão precipitada. Por isso que nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós decidimos fazer. Se isso não for a direção de Deus, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com este casal, com Abraão e Sara, que tomaram uma decisão precipitada. Embora, querida igreja, Deus tivesse prometido a Abraão um filho através de sua esposa Sara. Presta atenção aqui. E ele, querida igreja, se deixou levar pela impaciência. Isso é uma coisa, irmãos, que a gente precisa lidar, porque muitas vezes nós não somos pacientes. Amém? Aconteceu também, aleluia, com Abraão, ele se deixou levar pela impaciência e junto com Sara decidiu seguir um outro caminho para ter um filho. E o resultado todo mundo conhece, né? Que resultando no nascimento de Ismael. Igreja, desde o início, nós percebemos que Isaque e Ismael, ele tinha uma personalidade muito diferentes. Amém? Enquanto, querida igreja, Isaque era considerado o filho da promessa, mas Ismael era o filho de uma mulher egípcia. E essa, querida igreja, é a diferença na origem deles, que gerou conflito e rivalidade entre eles. Igreja, vamos aqui comigo agora conhecer os fatos mais importantes dos dois filhos de Abraão e aprender com as lições, querida igreja, valiosas que eles têm a nos oferecer. Vamos lá então. Como nós vemos lá no versículo 21, versículo 9, que eu vou repetir de novo, que diz assim: e viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. Então, irmãos, Ismael zombou de Isaque, né? Então, presta atenção aqui. Primeiramente, igreja, vemos Ismael zombando de Isaque. E o que acontece, irmãos? Sara, com mais de 90 anos, amamentou Isaque por 3 anos, igreja, conforme o costume do Antigo Oriente, onde os meninos eram amamentados pela mãe até essa idade. Era tradição, tá, irmãos? Tradição. O pai dá uma festa para celebrar quando a criança se desmama. Amém? Isso é uma festa, tá? Então, Abraão, querida igreja, embora morasse longe dos seus parentes, ele convidou o quê? Ele convidou os seus amigos, convidou os líderes filisteus da região para aquele banquete. E durante, querida igreja, a festa, Ismael, que tinha cerca de 16 ou 17 anos na época, começou a zombar de ser irmão mais novo. Zombaria de Ismael, igreja, foi algo mais grave do que uma simples brincadeira. Ismael não estava brincando, pois gerou uma reação forte em Sara. Presta atenção aqui. E o apóstolo Paulo, querida igreja, ao referir-se a essa
passagem diz que o que nasceu segundo a carne perseguiu o que nasceu segundo o Espírito, que está escrito lá no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 29. Igreja, então, o comportamento de Ismael não foi apenas uma brincadeira, como eu acabei de dizer para você, uma brincadeira inocente, mas um ato de hostilidade motivado pela inveja, ressentimento e ciúmes. Por isso nós temos que tomar cuidado, irmão, quando nós tomamos decisões o quê? Precipitadas, amém? Sara, querida igreja, ciente da promessa de Deus, de que Isaac seria o quê? O herdeiro, ele viu, amém? Porque, irmãos, pensa, Deus te prometeu para ela, irmãos, que ele seria o quê? O herdeiro. Ela tinha essa ciência, essa certeza dentro dela. Então, viu que em Ismael, querida igreja, presta atenção aqui, ela viu que Ismael não estava se comportando, irmãos, como se deveria se comportar. Amém? Ela viu em Ismael, sabe o quê? Uma ameaça. Amém? A posição do seu filho. Ela percebeu, irmãos, que Isaac estava sendo ameaçado pelo seu próprio irmão. Amém? Isso, irmão, culminou numa crise familiar, transformando o que deveria ser um momento de alegria, porque eles estavam em festa, amém? E um evento amargo. Amém? Então, querida igreja, Ismael, ele não foi o herdeiro, amém, com Isaac. Amém? Como diz lá no, quem tiver com a Bíblia aberta, acompanhe comigo. Gênesis capítulo 21, versículo 10. Quem tiver com a sua Bíblia aberta, leia comigo. Amém? Amém. E disse Abraão: ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho dessa serva não herdará com Isaque, meu filho. Irmão, você pode ver, né? Que ele disse, né? Ponha fora esta serva, o seu filho. Ele falou, meu filho. Amém? O seu filho, porque o filho dessa serva não herdará o quê? Com Isaque, meu filho. Irmão, Sara, irmãos, e Abraão o mandasse embora. Amém? Mas a expressão no hebraico, querida igreja, é muito mais forte. Expulsa-os. Amém? Ela queria que Abraão deserdasse Ismael, o que significa um rompimento definitivo de laços. Isso seria, irmão, uma declaração pública de que Abraão reconhecia que o filho mais velho não seria o quê? O herdeiro. Ismael, querida igreja, estava sendo o quê? Deserdado e não faria mais parte da herança. Veja, querida igreja, como Sara se refere a Agar. Ela disse, essa escrava. Amém? Uma expressão no hebraico, querida igreja, mais forte do que serva. Aleluia. Ela falou escrava, ela não falou serva. Amém? Antes disso, querida igreja, Agar era tratada como uma serva. Mas agora Sara chama de escrava, um termo mais contundente na língua hebraica. A demanda aqui, igreja de Sara, não era apenas por causa da zombaria de Ismael, mas porque ela sabia que Ismael não deveria ser o quê? O herdeiro, juntamente com o seu filho Isaque. Igreja, e ela estava certa, realmente ela estava certíssima, pois foi isso que Deus havia prometido a ela, que não será Ismael, mas será o quê? O Isaque, o herdeiro. Por isso, irmãos, nós temos que ter certeza das promessas que Deus tem nos prometido. Você não pode ter dúvida do que Deus te prometeu. Qual foi a promessa que Ele te fez? Porque quando você sabe da promessa que Ele tem feito a você, pode vir quem quiser vir. Você sabe as promessas que o Senhor tem feito a ti, a mim e quem está me ouvindo. A razão, querida igreja, para essa demanda era que Sara sabia do amor que Abraão tinha por seu primogênito. É lógico, irmãos, que ele começou a sentir amor, porque ele viu todo o procedimento, ele tinha amor pelo primogênito, porque foi o primeiro filho dele,
com a serva Agar. E de certa forma, querida igreja, ela temia que se os dois crescessem juntos, presta atenção aqui, em algum momento, Abraão poderia ser tentado a incluir Ismael. Então, de alguma forma, querida igreja, na herança que pertencia a Isaac. Então, Sara estava com medo, porque ele poderia se dedicar mais a Ismael e deixar Isaac do lado. Por isso, querida igreja, mesmo que a motivação de Sara pudesse estar errada, amém? Presta atenção aqui comigo. Ela estava correta em sua decisão baseada na palavra de Deus. Então, Ismael e Isaac formaram duas nações. Amém? E disse Deus, quem quiser depois ler comigo Gênesis 17, 19 e 20, amém? Gênesis 17, 19 e 20. Também fácil para vocês encontrarem na Bíblia, né? 17 e 19, vou ler. E disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua para a sua descendência depois dele. Enquanto a Ismael, também te tenho ouvido, eis aqui o tenho abençoado. Falo-ei frutificar, falo-ei multiplicar, grandissimamente, 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande, o que é, igreja? Nação. Olha que coisa tremenda, bem? Então, quando, querida igreja, olhamos para os dois filhos de Abraão, logo pensamos que eles poderiam ter sido grandes amigos. Porém, quando vamos conhecer a história completa de Ismael e Isaac, vemos que não foi isso que aconteceu. Amém, igreja? Abraão, querida igreja, parece ter considerado Ismael como a semente, o quê? Prometida até esse momento. E isso, querida igreja, ele gerou nele uma profunda ansiedade, amém, expressa na oração. Amém? Que diz assim: ó, que Ismael viva diante de ti. Então, aqui, querida igreja, ele suplica a Deus, igreja, por vida para o seu amado filho. Aleluia. Amém? Desejando que Ismael receba a parte do favor divino. Amém? E viva em santidade e comunhão com Deus. E, no entanto, querida igreja, Deus, ele reafirma o seu plano de dar a Abraão um filho através de Sara, que se chamará Isaque. Então, irmãos, o nome de Isaque, que significa aquele que ri. Amém? Ou seja, que reflete as emoções de surpresa, de alegria, amém? Que acompanha a notícia de seu nascimento. Irmãos, igreja, presta atenção aqui comigo aqui. Embora Ismael, ele seja o herdeiro da promessa, a oração de Abraão por ele, querida igreja, não fica sem resposta. Presta atenção aqui. Deus, ele promete abençoar Ismael, tornando o quê? Frutífero, porque ele lançou uma palavra profética para Ismael, que ele ia ser o quê? Frutífero, multiplicando grandemente. Ismael se tornará o quê? O pai de 12 príncipes, conforme descrito em Gênesis 25 e 13. Mesmo Abraão despedindo Ismael, praticamente sem nada, ele profetizou, falou uma palavra profética para Ismael, que ele ia se tornar uma pessoa frutífera, ou seja, tudo que ele fizer ia florescer, prosperar, né? E multiplicando grandemente. E falou que ia se tornar pai de 12 príncipes, como aconteceu, amém? Conforme descrito no livro de Gênesis, capítulo 25, versículo 13. E assim, querida igreja, enquanto Isaac herdou a promessa de Deus, Ismael recebeu bênçãos comuns. Olha, então, Isaac recebeu de quem? De Deus. Ismael recebeu bênçãos comuns. A descendência de Ismael e Isaac, querida igreja, tem um grande significado, tanto na Bíblia
quanto na sua história. E nos dias atuais, querida igreja, influenciando a identidade, a fé, milhões e milhões de pessoas, querida igreja, em todo o mundo. Ismael, o pai de uma grande nação. Amém? Ismael, querida igreja, é o filho de Abraão com Agar. Foi abençoado por Deus para se tornar um pai de uma grande nação, como está escrito no livro de Gênesis 17, 20. Quem quiser, vamos ler comigo. Vamos lá, 17, 20. Aleluia, vamos lá. 17, 20. Que diz assim: e quanto a Ismael, também te tenho ouvido, eis aqui tenho abençoado. Falo-ei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará dele e farei o quê? Uma grande nação. Então ele recebeu as bênçãos também. Não vai pensar que só foi Isaac, amém? Quanto Ismael, eu te ouvi, te abençoarei, farei fecundo, te multiplicarei extraordinariamente, ele será pai de 12 príncipes, dele farei uma grande nação. Então, irmãos, a linhagem de Ismael é reconhecida como a origem de muitos povos árabes. Quando você vê o povo árabe, lembra de Ismael. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. O que inclui várias tribos nômades, tá? Que se espalham pela Península Arábica, tá bom? Então, aqui no contexto, querida igreja, atual, os árabes são descendentes de Ismael. Grave isso na tábua do teu coração, né, quando alguém perguntar para você. Então, a influência, querida igreja, cultural, política e religiosa descendente de Ismael é notável, especialmente no mundo islâmico. Então, o Islã, querida igreja, a segunda maior religião do mundo, tem raízes profundas, igreja, na Península Arábica, amém? Onde Ismael é uma figura reverenciada como ancestral, amém? Isaac, o filho da promessa, lá no livro de Gênesis 17, 19, quem quer acompanhar comigo, acompanhe. Deus afirma a Abraão, Sara, tua mulher, que dará a ele um filho, e tu chamarás Isaac, e com ele estabelecerei a minha aliança como aliança perpétua para a sua descendência depois dele. Então, irmãos, a linhagem, amém, de Isaac leva diretamente a Jacó, mais tarde chamada Israel, amém, cujos 12 filhos deram a origem às 12 tribos de Israel, amém, e dessa descendência, querida igreja, surgiram nação de Israel, e mais tarde veio Jesus Cristo, amém? Tem glória a Deus aí? Glória. Aleluia, que os cristãos reconhecem como cumprimento da promessa de Deus. Somos nos dias atuais, amém? Como no dia de hoje, os judeus são amplamente reconhecidos como descendentes de Isaac. E além disso, querida igreja, a tradição cristã vê Jesus como herdeiro da promessa, amém? Feito a quem? A Abraão, Isaac e Jacó. Estendemos, querida igreja, essa promessa a todas as nações, através de fé em Cristo. Dá glória a Deus, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Irmãos, o impacto dos dias atuais, irmãos. A descendência de Ismael e Isaac, amém? Continua a moldar a história global, irmãos. Então, as tensões, o quê? Políticas, religiosas, no Oriente Médio, irmãos, que mais? Que muitas vezes, querida igreja, envolve descendentes também de Ismael, de Isaac, e reflete, querida igreja, presta atenção aqui em parte dessas raízes bíblicas. Então, para você entender tudo isso, você precisa ler a Bíblia, amém? No entanto, querida igreja, essas mesmas tradições também destacam temas de reconciliação e paz. Sabe, irmãos, vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele escreve lá no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 28, que não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, não há homem, nem mulher, amém?
porque todos sois em Cristo Jesus. Ou seja, Deus não faz distinção, amém? Deus, ele ama todos, amém? Isso sugere, querida igreja, que o caminho da unidade, da redenção para todos os descendentes de Abraão, seja de Ismael ou de Isaac. Igreja, assim quanto Ismael e Isaac, ele representam caminhos diferentes, amém, na história bíblica, mas na realidade moderna, igreja, ambos desempenham papéis fundamentais no desenvolvimento, querida igreja, das grandes religiões monoteístas, amém, e na identidade dos povos que reivindicam, amém, como seus ancestrais. Presta atenção aqui, vamos aprender algumas lições aqui importantes aqui dos dois filhos de Abraão, que é Isaac e Ismael. Vamos lá. Deus, querida igreja, ele cumpriu as suas promessas, mesmo nas circunstâncias improváveis. Amém? Ou seja, a história de Ismael e de Isaac, querida igreja, nos ensina o quê? Sobre a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas, mesmo quando a circunstância parece impossível. O que aconteceu? Porque foi impossível. Sara achava que era impossível de ter um filho. Amém? Vamos lá para o contexto bíblico. Então lá, Ismael, querida igreja, ele foi concebido por Abraão e Agar, serva de Sara, devido à impaciência de Abraão, como nós falamos lá no início. E Sara, querida igreja, ia esperar pelo filho prometido, embora Ismael não fosse o filho da promessa, mas Deus ainda o abençoou, amém, prometendo-lhe que ele se tornaria o pai de uma grande nação, a qual isto aconteceu. Isaac, por outro lado, querida igreja, nasceu quando Sara já estava em idade avançada. E o seu nascimento foi um milagre, porque tudo que Deus faz na nossa vida, irmão, é milagre. Amém? Deus, ele cumpriu a sua promessa de dar a Abraão e Sara um filho, mesmo quando tudo parecia humanamente impossível. Aleluia, quem sabe você está aí, sabe, falando com Deus do seu pensamento, Senhor, a palavra está sendo ministrada, mas o que eu preciso é impossível. Sara também agia também dessa forma. Então, querida igreja, essa lição nos lembra que Deus é fiel para cumprir as suas promessas na nossa vida. Ou seja, nunca duvide das promessas de Deus se cumprir na sua vida, independente da circunstância que você está vivendo. Às vezes, querida igreja, podemos sentar e resolver as coisas por conta própria, como aconteceu com Abraão e Sara. Foi ou não foi? Aleluia, eles fizeram, mas Deus, querida igreja, ele nos convida a confiar na sua sabedoria e no seu tempo perfeito. É tudo no tempo de Deus. Aleluia. Minha mãe queria que eu andasse já nos momentos, né, quando uma criança nasce, começa a gatinhar, a mãe ensina a dar os primeiros passinhos, né? Minha mãe queria também que eu andasse dessa forma como qualquer criança sadia. Mas na minha vida não foi assim. Demorei muito tempo, né, para andar. Assim também foi na vida de Sara e Abraão. Ele não se esquece das suas promessas, igreja, assim como Isaac nasceu no tempo certo. A bênção que você espera vai chegar no tempo certo. Eu creio. Aleluia! Oh, maravilha! Aleluia. Glórias a Deus. Não, ele não se esquece de suas promessas, e assim como Isaac nasceu no tempo certo, Deus também trará à existência aquilo que ele prometeu nas nossas vidas, amém? Aleluia. Lembre-se, igreja, que Deus, ele é misericordioso, ele cuida de todos os seus filhos, viu? Ah, como ele cuida, viu? A história de Ismael, de Isaac também revela, querida igreja, a misericórdia, o cuidado de Deus por todos, querida igreja, os seus filhos, mesmo aqueles que podem parecer essa imagem da história principal. Vamos voltar lá para o contexto bíblico. Igreja, embora Isaac fosse o filho da promessa, Deus não ignorou Ismael. Não era porque Isaac era o prometido que Deus deixou Ismael de lado. Quem está entendendo a glória a Deus? Glória. Quando Agar e Ismael foram enviados para o deserto, igreja, Deus ouviu o clamor de Ismael. Outra tradução diz que ele ouviu o clamor do menino e providenciou o que para eles? Água, proteção para ele e sua mãe. Olha para você ver, Deus não deixou eles morrer no deserto. Amém?
Deus, igreja, ele reiterou a sua promessa a Agar de que Ismael se tornaria uma grande nação. Amém? Ismael, querida igreja, ele não foi excluído das bênçãos de Deus, mesmo que a sua linhagem não fosse escolhida, amém, para a aliança messiânica. Isso, querida igreja, mostra que Deus não abandona aqueles, querida igreja, que não estão diretamente no centro das suas promessas principais. Amém? A lição da história, igreja, de Ismael e de Isaac, nos ensina que Deus ele cuida de todos, especialmente, amém? Independente da sua posição, independente da sua circunstância, amém? Ele vê o sofrimento de cada pessoa, responde com misericórdia. E no mundo de hoje, querida igreja, muito se sente excluído, marginalizado, reconfortante. Sabe que Deus cuida de todos com amor e com compaixão. Igreja, é essa palavra que Deus nos enviou, amém? Aqui nesta noite. Por que será que essa palavra veio? Porque tem pessoas querendo tomar decisões precipitadas aqui nesta noite. E antes que você tome essas decisões, Deus avisa antes. Amém? Deus ele avisa antes para não acontecer o que aconteceu, amém, com Abraão e Isaac. Porque foi muito difícil o que eles decidiram fazer. Pensa, irmão, por mais que Ismael, amém, não pertencia a ser aquela herança, amém, foi difícil Abraão despedi-lo, mandá-lo embora, expulsá-lo. Ele tinha um coração também, ele tinha sentimentos, amém. Pensa que foi fácil? Ele viu aquele menino nascer, crescer, andar, falar, ele ensinou muitas coisas para aquele menino, e de repente mandar ele embora, sem suporte, amém? Por isso, irmão, tome cuidado que você vai escolher daqui em diante. Graças a Deus que Deus não abandonou Ismael e nem Agar, não deixou eles morrer no deserto. Deus providenciou água para eles, amém, naquele deserto, e explicou para Agar que Deus também tinha um plano lindo na vida dele, para ser o pai também de nações, a qual aconteceu também, porque assim como Isaac também fortificou, foi uma grande nação também. Então, irmãos, Deus ele não quer que haja divisão, amém? Porque foi uma divisão que aconteceu na vida dele. Uma obra dividida, irmão, o que acontece com uma obra dividida? Ela acaba. Aleluia! Irmão, se você veio aqui nesta noite, Deus está dizendo para você buscar os conselhos de Deus, para você buscar as direções de Deus. Não haja precipitadamente pelas suas emoções, porque você acha, o achismo. Isso tem acabado com muitas famílias. E não é só com a família, com o trabalho e com outras coisas mais. Irmão, vá buscar o Senhor, aleluia, vá buscar a vontade dEle para a sua vida, aleluia. Deus sabe o que é bom para ti, Ele sabe, desde a hora que você abre os seus olhinhos aqui para este mundo, aleluia, e até a hora que você vai deitar e descansar, Ele sabe de tudo que você precisa. Então, irmãos, busque a direção de Deus, para que vocês, irmãos, não venham se frustrar, amém? Porque quando Sara escolheu aquilo ali, ela tinha, no começo, achado que foi a melhor decisão da vida dela. Estou dando um filho para o meu marido. Mas ela percebeu, irmão, que foi a péssima escolha que ela fez. Ela poderia ter escolhido uma das suas servas ali, hebreias, né, daquela época, né? Lógico que nenhuma delas iriam, aceitar, porque todos tinham um temor, um muito respeito, amém? Principalmente para o patriarca Abraão. A egípcia aceitou mais, irmão, porque ela era de outra origem, aprendeu outras coisas. Então, para a egípcia foi muito mais fácil se deitar com Abraão. Não era como, né, as mulheres cristãs daquela época.
Então, olha para você ver a situação, irmão, que foi gerado. Então, irmão, se você veio aqui nessa noite, se você não quer se lamentar, não quer chorar, perder noite de sono, ficava, meu Deus, por que eu fiz isso, Senhor? Por que eu tomei essa decisão, Senhor? Agora não tem jeito, não tem saída. Deus, irmão, está te dando antes que, quando diz na tentar acoplar, quando o mar se cresce, é isso aí, né? Uma coisa, irmão, tem coisa que a gente tem que cortar pela raiz, irmãos. Porque se você deixar a raiz, ela vai o quê? Ela vai brotar. Se você não cortar, ela vai crescer novamente, ela vai te atormentar. Se você deixar um requisito, que assim que for, no teu coração, e deixar ela crescer, vai sair fora do controle, aí é só Deus para entrar com ação na tua vida. Aleluia. Então, irmãos, foi muito difícil para Abraão despedir. Mas ele não teve outra alternativa. Ou ele despedia, ou Ismael ia acabar. Amém? Com a promessa de Deus, que Deus tinha para realizar na vida de Isaac. E Deus, logicamente, não ia deixar mesmo, porque Deus é Deus. Nós somos homens, Deus ele é perfeito, jamais ele ia deixar que as promessas dele fossem o quê? Violada. Amém? Mas Deus está dizendo, mas se você continuar insistindo, Deus vai permitir. Se você começar a retrucar, querer fazer do seu jeito, Deus vai dar essa carta aí para você. Quer fazer? Faça. Mas aí a responsabilidade é terrível. Então, irmãos, vamos fazer a vontade de Deus aqui nessa noite. Por mais difícil que seja, irmãos, vamos orientar, buscar a orientação de Deus, irmão. Isso eu aprendi desde pequena com a minha mãe. Minha mãe dizia, quando você não consegue resolver sozinha, dobra o teu joelho e fala com Deus. É a mesma coisa, entra dentro do teu quarto, dobra o teu joelho, principalmente fecha a porta do teu quarto, né? Entra no teu secreto com Deus, aleluia, vai buscar a Ele, que Ele vai, irmão, te mostrar a saída dos teus problemas, amém? Irmãos, vamos ficar de pé, porque a hora já foi embora, amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, vocês que ficaram comigo, amém? E tome cuidado com as suas decisões, amém? Se o Senhor está dizendo, porque tem alguém aqui me ouvindo que está querendo fazer besteira, aleluia! E Deus está dizendo, não faça isso! Se você não quer chorar, aleluia, se você não quer perder seu sono, não quer perder tudo aquilo que você conquistou até agora, aleluia, não faça isso, aleluia. Talvez não terá volta, aleluia, não terá retorno, aleluia. Vê bem o que você vai decidir na tua vida daqui em diante. Escolha o bem, escolha a vida e não a morte, escolha estar ao lado do Senhor nosso Deus, aleluia, porque se você está com Ele, Ele sempre te orientará, te ajudará, pegará você pela tua mão e te conduzirá você para um caminho certo, viu? Oh, maravilha, Deus te abençoe, amém? Bate palma bem forte para vocês. Maravilha, glória a Deus, Deus te abençoe. Olá, Pai seja contigo. Quero agradecer todos os meus seguidores pelo apoio e carinho que recebi desde o início do meu canal. Chegar aos 100 inscritos é uma grande conquista para mim e não teria sido possível sem vocês. Agradeço por cada visualizações, comentários, curtidas.
Vocês são incríveis. Eu gostaria muito de saber quem são esses 100 inscritos que escreveram no meu canal. Então, deixe o seu nome, deixe a sua cidade, o seu estado nos comentários, deixe também o seu e-mail para que possamos poder estar se correspondendo e também estar orando por todos vocês. Espero continuar produzindo conteúdos que seja útil e interessante para vocês. Obrigado por fazerem parte da minha jornada no YouTube. Te vejo lá.